Olá, olá, como vai? Tudo ótimo? Então, hoje vamos estar conversando sobre algo que eu acho incrível, é o que faz as empresas crescerem, desenvolverem, se fortalecerem, que é inovação junto com a força de vendas, né? O que a equipe comercial precisa fazer para vender inovação? Como a gente deve vender inovação dentro de uma startup ou o desenvolvimento de um novo produto em qualquer empresa já estabelecida, já estruturada, né? A primeira coisa que a gente precisa é usar toda a nossa maturidade, poder de persuasão, né, para que a gente possa apresentar de uma forma persuasiva e ao mesmo tempo muito consolidada e bem estruturada uma inovação. Uma apresentação da inovação para o nosso cliente, basicamente a gente tem que comunicar com muita clareza e com muita eficiência o valor daquela inovação. Então, quando a gente está falando de inovação, às vezes o produto ou o serviço não existe. A gente precisa ter muito conhecimento para poder apresentar isso de uma forma que seja compreensivo e que compreenda o valor agregado. Então, a equipe, né, comercial precisa ter uma compreensão de todo o processo da cadeia, ao mesmo tempo do mercado, de uma forma que a gente possa trabalhar na compreensão e a apresentação com muito valor para o cliente. A outra coisa é conhecimento sobre o mercado. Aí a gente usa toda a nossa experiência relacionada à inteligência de mercado, inteligência comercial, todos os produtos que são correlatos. O mercado, se ele é um mercado hipercompetitivo, se esse produto ele traz uma disrupção, uma inovação e etc., a gente tem que trazer isso como algo, né, muito inovador, com inovabilidade, mas ao mesmo tempo com perenidade e segurança para o cliente, de forma que para esse mercado, para esse segmento, ele seja muito atualizado de acordo com as novas tecnologias e tendências. Então, quando a gente está falando de vender inovação, de apresentar a inovação, a gente sempre está falando com quem é tomador de decisão, a gente está falando com o C-Level, a gente está falando com o board, com CEOs, né, das empresas. Então, basicamente, né, eu lembro de uma última reunião que a gente teve com o C-Level de um grande grupo global, e daí, basicamente, a gente tem que apresentar aquela solução, aquele processo, aquele projeto nosso como algo inimaginável, algo que eles não conheciam. Então, quando a gente leva isso com muito valor para as empresas, é muito difícil o cliente dizer não. Ele pode dizer, poxa, eu preciso até melhorar nossos processos para implementar isso. Eu preciso até entender melhor como eu vou implementar e de que forma que isso possa trazer muito valor para o nosso negócio para que a gente possa implementar. Mas ele normalmente ele não diz não. Por quê? Porque a gente está levando algo com muito valor agregado, dentro de uma necessidade que ele nem sabia que tinha. Então o Steve Jobs, ele fazia muito isso. Quando ele lançava um novo produto, quando ele desenvolvia uma nova solução, ele entendia que o mercado nem percebia que precisava daquilo e necessariamente ele trazia uma criação de nova demanda. Então quando a gente vai vender, né, basicamente uma inovação, a gente precisa entender os destaques do benefício daquela nova solução, daquela nova gestão, e ao mesmo tempo entender como é que a empresa está estruturada para que ela possa implementar aquilo sem ter muita dor. Então ela precisa entender basicamente o que é a solução, entendendo que ela pode fazer parte daquilo, como ela pode implementar. Então a gente tem que ter muita maturidade para poder fazer isso. E às vezes a equipe técnica é uma equipe que não consegue entender esse cenário, esse mercado e principalmente todo o segmento hipercompetitividade. E daí existe uma dificuldade da equipe técnica poder apresentar com muito valor agregado. Então a equipe comercial usa toda a experiência que ela tem relacionada ao mercado, ao cliente, ao segmento e toda a estrutura de negócio para ela ser muito persuasiva e ao mesmo tempo gerar muito valor. Então é fundamental que a equipe comercial possa trabalhar fortemente daquilo e daí ela traz a equipe técnica para poder consolidar, endossar e fortalecer aqueles argumentos. A outra coisa é demonstrar muita experiência. Quando a gente está vendendo inovação, a gente precisa demonstrar muita maturidade, muita experiência na condução desse processo. E daí apresentar cases, apresentar soluções e apresentar outras oportunidades de negócio é fundamental, porque se você está apresentando uma inovação, é normal que aquela empresa que está buscando implementar uma nova solução, ela não conheça. Então, a partir do momento que você entrega uma nova oportunidade de negócio, você tem que saber como fazer isso com muita experiência, para que aquela empresa, através dos cases, através das oportunidades, ela entenda que aquela solução é para ela. E uma outra coisa é oferecer suporte. É fundamental quando a gente está vendendo solução, quando a gente está entregando uma nova solução, uma inovação, a equipe comercial ela saiba como ter um pós-venda muito bem estruturado, um suporte
né, com uma gestão de atendimento em relação aos processos, às oportunidades de alavancagem, quando esse produto chegar numa fase de crescimento e maturidade com aquela empresa, que com essa alavancagem a gente consiga manter um suporte ao cliente, de forma que possa incluir treinamentos, desenvolvimento e acompanhamento com garantias. Então, quando a gente pensa numa equipe comercial muito bem preparada, junto com uma equipe técnica que vai estar endossando, é fundamental que a gente saiba como implementar uma nova solução, seja em qualquer mercado, seja o mercado de healthcare, de finance, ou né, voltado para produtividade, tecnologia e processo produtivo ou logística, né? Então, automação, digitalização, indústria 4.0, qualquer que seja a solução, principalmente quando a gente está falando de startup, que vai entregar uma nova solução, que isso esteja muito bem estruturado e que seja muito bem focado na necessidade do cliente. Quanto mais a gente conhece o cliente, muito mais fácil fica da gente apresentar uma solução muito focada na necessidade do cliente. É fundamental a gente entender o foco do cliente e, para apresentar uma solução de inovação, o foco no cliente. Então, essas duas coisas qual é a necessidade do cliente, qual o momento que o cliente vive, qual é as dores, né, e urgências que a alta gestão tem naquela empresa, pensando no posicionamento, na estratégia, e ao mesmo tempo, qual é o nosso foco no cliente para apresentar uma solução muito customizada, muito alinhada, relacionada a isso. Se a gente for pegar diversas plataformas, softwares e etc., que trouxeram soluções sensacionais, tiveram muito foco no desenvolvimento do produto, mas quando a gente pensa no suporte, na atenção e tudo que pode gerar, às vezes elas não conseguiram entregar tudo que podiam. E daí o que acontece? É muito difícil de você implementar isso e ganhar escala. Então, é fundamental que a gente possa ter essa percepção de valor e apresentar com muito valor. Então, ou seja, para toda uma equipe comercial que vem migrando fortemente, trabalhando em inovação, pensando em nova habilidade, pensando em ESG, pensando em sustentabilidade regenerativa, em economia circular, circularidade nas grandes empresas, com muitas novas plataformas e soluções, né, desenvolvimento de produto e serviço, que possam ter isso em mente. São alguns pilares que fazem com que a gente seja muito assertivo e tenha muito sucesso. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!